E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, galera, é muito especial porque ele é muito simbólico. É uma forma de agradecer a todo o engajamento que vocês estão tendo aqui dentro dessa nossa plataforma. Vou explicar aqui para vocês. Eu lancei esse vídeo que eu vou postar agora aqui no YouTube, lá dentro da nossa plataforma do Vimeo. E a galera do Vimeo, em especial lá o Albert Palhares, que lançou esse tópico, ele disse, cara, que conteúdo incrível, tu tem que lançar isso lá dentro da plataforma do YouTube. Eu tenho certeza que a galera vai gostar muito, tenho certeza que vai engajar ainda mais a galera vai querer vir aqui para o Vimeo. E acima desse objetivo de trazer mais pessoas para o Vimeo, o que eu acho muito fantástico é esse engajamento de todo mundo para que esse espaço aqui cresça. Isso realmente me deixou assim muito emocionado, porque a galera que está lá no Vimeo, que está assinando, que está pagando, quer que aquilo lá cresça acima dos benefícios que se tem ganhando ali, o pessoal está engajado numa causa. Isso é uma coisa muito fantástica, pessoal. Então, seguindo ali a recomendação do Albert, que foi acolhida por outros apoiadores lá do Vimeo, eu quero trazer aqui para vocês esse vídeo que tem um formato bem diferente de tudo que eu já fiz. Foi uma coisa meio experimental, falando ali de teoria de luz e de flash, mas que tem uma aplicação prática bastante grande. Eu espero muito que vocês curtam aqui a aula e daí, se vocês se interessarem e quiserem ver as outras aulas lá, faça a minha propagandinha aqui do cursos do Vimeo em cursos.cesaraugustofotografia.com, tá? Vou passar a aula na íntegra aí para vocês, espero que vocês gostem, tá legal? Vamos lá então! Muito bem, então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver a teoria e a prática da luz do flash. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a lei do inverso do quadrado da distância impacta muito na nossa parte prática e facilita demais a nossa vida. Vou mostrar também para vocês a diferença de trabalhar com a luz de flash e a luz ambiente, como fundir as duas luzes. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês como eu trabalho com flash no ensaio e em eventos, explorando as diferenças do modo manual e do TTL. Muito bem, aqui no curso, pessoal, eu falo muito de pontos de luz, de distâncias e tudo mais. Isso tudo é muito importante porque se vocês querem fazer um trabalho qualificado de verdade com flash, vocês vão ter que entender um pouquinho dessa matemática. Isso vai nos auxiliar demais, tanto para usar o modo TTL quanto usar o modo manual, bem como a gente vai fundir legal a luz ambiente com a luz do flash, tá? E a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é a gente entender um pouquinho o funcionamento da luz, tá? E para entender o funcionamento da luz, existe uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é a lei do inverso do quadrado da distância. A lei do inverso do quadrado da distância é igual à nossa potência. O que isso significa? Digamos que eu quero iluminar um sujeito que esteja a 1 metro de distância e de repente esse sujeito passa para 2 metros de distância e de repente esse sujeito está a 3 metros de distância, tá? A luz, pessoal, é como se ela fosse uma mangueira, tá? Então aqui o que a gente tem? A gente tem um jato de água que ele vai tendo uma queda bastante acentuada. Essa lei do inverso do quadrado de distância vai nos auxiliar a entender essa queda. Como uma mangueira, pessoal, se eu tiver um sujeito aqui, o que vai acontecer? A mangueira vai molhar a 3 metros de distância e o máximo que vai surgir aqui são alguns respingos de água e aqui atrás a gente vai ter a ausência total e completa de luz. Entender isso é a forma mais prática que a gente tem de criar um fundo branco, porque se a luz só chega até aqui, não importa o que vocês vão ter aqui atrás, vai ficar completamente escuro, tá? Então vamos primeiro ver isso dentro dessa distância aqui que a gente estipulou. O que faz o inverso do quadrado de distância? Vamos imaginar que vocês começam lá com uma potência x para iluminar esse sujeito que estava antes a 1 metro de distância. Para facilitar o cálculo, vamos chamar essa potência de 1, tá?
Então, aplicando a fórmula em que 1 é 1 metro de distância ao quadrado, a gente tem isso é igual a 1, ou seja, eu determinei uma determinada potência x, que vai ser nesse caso aqui o 1, para iluminar um sujeito a 1 metro de distância. O que acontece se esse sujeito passa para 2 metros de distância? Para muita gente, se eu perguntasse, me diria, a luz vai cair pela metade. Mas aí é que entra a importância da nossa regrinha aqui. Olhem só, olhem a diferença que é o cara dar 3 passos para trás quando vocês estão fotografando com flash. A nossa luz, pessoal, ela vai cair incrivelmente 4 vezes, porque isso aqui vai ser 1/4 da nossa potência original, ou seja, a minha luz reduziu 4 vezes, não reduziu apenas 2 vezes, foram 4 vezes a redução que isso aconteceu. Se vocês pedem para o sujeito dar mais 3 passos para trás para fotografá-lo a 3 metros de distância, isso aqui irá para incríveis 9... a potência vai ser 9 vezes menor do que a nossa potência original. O que isso influencia na nossa prática? Isso aqui é muito importante. Vocês têm que entender que se vocês estão com um flash na mão, pessoal, tem que cuidar muito a distância em que vocês estão fotografando e vocês têm que pedir para esse sujeito, de certa forma, não ficar variando muito, porque pequenas variações que a gente tem aqui já significam a gente alterar completamente a nossa configuração da câmera. Aqui são 4 vezes menos de potência, mas se o cara dá um passo grande para trás, ou seja, ele andou apenas meio metro para trás, isso significa que se o flash de vocês está em 1/64, vocês já teriam que passar esse flash para 1/32 de potência. Você tem que dobrar a potência se o cara anda meio metro. E se esse cara anda mais meio metro, vocês vão ter que baixar ainda mais a potência desse flash para 1/16. Esse cara andou mais meio metro para trás, significa que antes um flash a 1 metro funcionava 1/64, agora a 2,5 metros, esse flash terá que estar a 1/8 de potência, e quando ele finalmente chegar nos nossos 3 metros aqui, estamos diante de 1/4 de potência em relação a 1/64. Então vejam só como é interessante a gente entender esse funcionamento aqui da luz quando a gente trabalha especialmente com uma luz de flash, porque vocês podem utilizar o flash para eliminar completamente a luz ambiente. Isso eu já mostrei no curso como se faz e eu posso responder de novo essa dúvida para vocês, tá? É legal também a gente entender essa relação da distância, do quadrado da distância e da luz do flash, com a relação que isso tem com o nosso diafragma, tá? Com o nosso F. Vocês sabem, pessoal, que o F ele funciona da seguinte forma. A gente tem lá, por exemplo, F 1.4 e depois, vocês devem saber isso, né? A gente passa de F 1.4 para F2, a gente passa para F2.8, a gente passa para F4, a gente passa para 5.6 e a gente passa para F8. Legal, então, pessoal, o que o diafragma tem a ver com isso, tá? Esses númerozinhos aqui do diafragma, eles estão intimamente ligados a tudo isso que eu falei do inverso do quadrado da distância, porque a gente tem que pensar o seguinte aqui, tá? Olhem só aqui, que bacana isso aqui, tá? Isso aqui, na verdade, é uma referência, não que a gente possa usar, mas é mais para a gente entender relacionado à questão da distância. O que isso significa? Se vocês ajustam lá o flash de vocês para, por exemplo, 1/64 de potência, tá? E esse flash a 1/64 ilumina 1.4, se vocês dobram a potência desse flash para 1/32, vejam só que interessante, vocês vão iluminar 2 metros. E se vocês dobram novamente, lembram da folhinha anterior, o dobro do dobro,
para 1,16, vocês têm o dobro da distância anterior, aumentando 2 pontos de potência, tá? E seguindo essa lógica aqui, se eu faço 1/8, eu ilumino 4 metros. Se eu faço 1/4, eu ilumino 5,6 metros. E se eu ponho meia carga do meu flash, eu vou iluminar 8 metros. Então isso aqui é apenas uma curiosidade para a gente entender essa ideia aqui do nosso número do F relacionado à nossa luz do flash. A distância, pessoal, o que é importante da gente entender, tá? É realmente como uma mangueira. Se eu estou aqui, eu tenho a minha luz de flash e eu tenho um sujeito a 1 metro de distância, vocês imaginem, a luz da mangueira ela fica bem concentrada quando ela está a 1 metro de distância. Agora, se vocês estão a 10 metros de distância, o que acontece com essa água aqui? É aquele jato que a gente aperta, a gente vai apertar aqui na mangueira para ela ir mais longe. Então, ela vai ficar mais difusa, mas a diferença entre 1 metro para 2 metros é muito gritante. E se a gente aplicar a fórmula, a diferença entre 10 e 11 já não é tão gritante. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou mostrar aqui um caso de aplicação na prática que a gente pode sabendo apenas teoria de luz, tá? Muitos de vocês aí sonham ou já fotografam casamento. O que acontece, por exemplo, vocês sabem aquele tipo de foto? Aqui está o fotógrafo com o seu flash e a gente tem aqui a escadaria da igreja, tá? Então vocês imaginam vários degraus aqui da escadaria da igreja e os convidados todos querem fazer aquela foto de toda a família reunida, todo mundo aqui, e a gente tem o noivo e a noiva aqui na frente, tá? E vocês estão, digamos assim, a, sei lá, 2 metros do noivo, 2 metros ou menos, ou um pouquinho mais. O que vai acontecer numa situação como essa aqui, pessoal? A gente tem o noivo e a noiva perfeitamente iluminados, mas a gente tem um degradê de luz muito absurdo em relação aos outros convidados. Então aqui os padrinhos já começam a ficar meio chamuscados, o pessoal do meio já tá bem complicado e aqui no final a situação começa a ficar crítica se a gente decide usar a nossa luz do flash para fazer esse tipo de foto aqui. Qual é o truque nesse tipo de situação, tá? A gente tem a escadaria, a gente vai aplicar a teoria que a gente está vendo, tá? Aqui a gente tem a escadaria, aqui estão todos os convidados, não vou fazer o xizinho, vou fazer aqui mais rápido. E ao invés, pessoal, de estarmos aqui a 2 metros, 3 metros do noivo, o que é bacana a gente fazer é se afastar o máximo que pudermos com a nossa luz do flash. Daí aqui, vou botar aqui uns 10 metros, acho que é mais do que suficiente, porque o que vai acontecer? Quando a gente ilumina de longe, essa relação entre as luzes aqui da mangueira, ela fica menor. Então a gente tem uma luz aqui muito mais uniforme, tá? A queda de luz ela é muito acentuada a distâncias curtas, mas a distâncias longas. Então numa situação como essa é interessante, vocês colocam uma teleobjetiva. Obviamente que, se afastando 10 metros de distância, a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui para o lado, porque a relação das potências, se antes eu fazia isso em 1/64, essa minha potência vai ter que ir lá para 1/2, por exemplo, tá? E daí a gente tem que ter o auxiliar da potência e a gente entender esses conceitos, que é a nossa próxima folhinha aqui de teoria da luz. Muito bem, então, pessoal. Então a gente vai ver o terceiro elemento aqui da nossa fórmula aqui da luz, que é a questão da relação que o ISO tem, tá? A gente já falou sobre a questão ali da potência e a gente já entendeu um pouquinho dessa relação aqui com o diafragma. Para a gente resolver aquele tipo de situação ali na escadaria, a gente pode alterar a potência do nosso flash, a gente pode alterar o nosso número F e a gente pode alterar o nosso número do ISO. Tudo isso aqui, pessoal, vão ser representados naquilo que chamamos
pontos de luz, tá? Vou explicar para vocês. Se em um f1.4 para um f2, para um f2.8, para um f5.6, para um f4, um f5.6, um f8, um f11 e um f16, cada um desses aqui significam um ponto de luz de diferença e a diferença das potências do flash, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, também determinam um ponto de luz de diferença. A mesma relação a gente tem entre os valores de ISO. ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 13200 e ISO 6400. Eu quero muito que vocês entendam a relação entre esses três elementos aqui. Todos eles podem fazer com que a gente altere a nossa quantidade de luz em pontos, e a nossa quantidade de luz ela está intimamente relacionada com a nossa distância, tá? Então, na prática, o que isso significa se eu estou usando o flash? Se antes eu estava a 1 metro do meu sujeito e repentinamente eu estou a 5 metros, eu tenho uma alteração aqui de 5 vezes. A gente viu que numa alteração de 3 vezes, isso representa 1/9 de luz. Eu tenho 9 vezes menos luz. Para resolver esse tipo de situação, pessoal, quando a gente trabalha com flash, a gente tem que recorrer a esses nossos 3 elementos aqui da nossa relação de luz. Ou seja, se eu estou fotografando com ISO 100, eu posso passar para ISO 200, ISO 400, ISO 800, eu posso aumentar essa relação, e eu passar de 13.200 para 6.400 é exatamente a mesma relação que eu tenho se eu alterar minha lente de 1.4 para f2. Então, por isso que às vezes as pessoas querem lentes tão claras, pessoal, porque a diferença entre 6.400 e 13.200 pode ser a mesma de um f1.4 e um f2, tá? Essa mesma relação, eu posso não precisar mexer em nada na minha câmera, alterando apenas a questão da minha potência de flash. Obviamente que se eu estou iluminando já com uma relativa potência a 1 metro, eu passo para 5 metros, o meu flash, mesmo dando carga máxima, nem sempre ele vai alcançar ali, dar um banho de luz em todo mundo, que seria um caso que a gente precisaria daquela situação ali da escadaria. Obviamente que a gente tem que cuidar, que não adianta a gente botar 1.4, porque a nossa profundidade de campo, que é o nosso campo de foco, vai ficar muito reduzido, e numa escadaria eu não vou conseguir contemplar todo mundo. Então, nesse tipo de situação de escadaria, a gente vai ter que recorrer muito à nossa potência do flash ou à nossa variação de ISO, tá? E eu alterar de 100 para 200 é a mesma coisa de eu passar de 1.64 para 1.32. Da mesma forma, se eu tivesse em f16, aqui daí a relação é o contrário, eu tenho que diminuir, passar para f11. Eu espero que isso esteja bem entendido para vocês, e quero que vocês me mandem aí nas dúvidas se isso não ficou entendido, que eu possa fazer isso com um pouquinho mais de calma e um pouquinho mais didático, tá? Tudo isso, pessoal, é para eu falar para vocês da nossa luz de flash, tá? Esses são os elementos que estão em jogo quando estamos fotografando com o nosso flash. Vai entrar um outro elemento que vocês já devem estar pensando, César, e a velocidade, César. Você tem a velocidade também para alterar nesse tipo de situação. Então, a velocidade, ela vai ser um caso à parte na nossa teoria de luz, tá? O que a gente tem que saber a respeito da velocidade é o seguinte, que se eu estou fotografando alguém a 1/60 e eu passo para 1/30 e eu passo para 1/15, vocês já sabem lá na teoria que aqui eu estou tremelicando a pessoa, tá?
E se eu aumento aqui em cima, eu estou congelando o movimento. Porém, essas diferenças aqui também nos dão um mesmo ponto de luz, ou seja, baixar a velocidade de 125 para 60 é a mesma relação de eu baixar o meu flash de 1/64 para 1/32, é a mesma relação de eu alterar o meu ISO de 8 para 5.6, que é a relação do diafragma lá inversa, e é a mesma relação de eu alterar ali o meu ISO de ISO 100 para ISO 200. A gente só tem um porém aqui, pessoal, que é o seguinte: a velocidade não interfere no flash, tá? Isso a gente tem que entender muito bem de uma vez por todas, tá? A velocidade, ela só altera a nossa luz ambiente. Vamos entender o porquê disso, tá? Eu tenho, por exemplo, um disparo 1/60, tá? Isso aqui levou o meu disparo 60 avos de segundo. O que acontece, pessoal, é que o meu flash tem velocidades, por exemplo, um flash de estúdio tem basicamente uma velocidade de 1/800 em sua carga máxima, e quanto menos eu diminuo a carga, mais rápido fica essa velocidade, às vezes chegando a incríveis 1/50.000 avos de segundo. A gente está falando de luz, e velocidade da luz não é brincadeira. O que isso significa? O meu disparo durou 1/60 avos de segundo. Enquanto está sendo disparado, entra o meu flash aqui a 1/50.000. Essa potência do flash, pessoal, ela é tão intensa e ela sensibiliza o sensor de tal forma que todo o resto é descartado. Então, pouco importa a velocidade que vocês vão ter, o que vai sensibilizar o sensor é o raio de luz. Vocês pensem que vocês estão numa sala completamente escura, zero ausência de luz. Se vocês deixarem o obturador da câmera de vocês ligado 3 minutos, se não tiver nenhuma fonte de luz, esse obturador não vai sensibilizar o sensor de nenhuma forma. Mas se alguém for lá e apertar no interruptor e desligar, o sensor só vai ser sensibilizado com esse ligar e apagar das luzes. É isso que o nosso flash faz. Então, a velocidade não vai interferir ali no nosso flash. E por que isso é bem importante da gente saber? Vamos voltar lá ao nosso início, tá? Eu estou disparando o meu flash. Esse meu flash tem uma potência ali, a mangueirinha de luz, que cai a 3 metros de distância aqui do meu sujeito. O resto são só respingos de luz, mas tudo o que está aqui atrás vai ser luz ambiente. O que significa isso, pessoal? Que eu alterar a minha luz na velocidade vai me trazer mais ou menos ambientação, que muitas vezes para aquilo que vocês estão fotografando é extremamente importante, tá? Então, a recomendação que eu dou para vocês é sempre fazer o seguinte quando a gente vai fotografar usando flash, tá? Então aqui eu vou botar uso do flash. Como a gente vai fazer essa regulagem do uso do flash? Eu fico imaginando o seguinte, eu estou chegando num evento, tá? Vamos pensar isso primeiro aqui. Uso do flash no evento, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no evento é fotografar com o meu flash desligado, justamente para eu ver o quanto entra de luz ambiente no meu sistema de fotometria. Então, o que eu vou fazer lá? Eu vou regular um F determinado, que eu quero. Dependendo da situação, eu vou abrir ou fechar mais o F. Se eu quero foque ou desfoque. Eu vou determinar uma quantidade de ISO
que me dê a luz ambiente que eu quero. E daí aqui um destaque bem importante. Por essa razão, pessoal, que eu uso às vezes, e na maioria dos meus eventos, ISO 1600, porque eu quero bastante luz ambiente, tá? E eu finalizo essa conta determinando a minha velocidade. E o que eu sei? Eu coloquei lá na minha velocidade 1/60. O que vai acontecer se em algum momento do evento eu tiver que passar para 1/125? Vocês já sabem, eu vou perder um ponto de luz na minha luz ambiente. Então, normalmente, o que eu faço quando eu vou fazer isso, ainda que eu esteja com o flash, às vezes, quando eu vou aumentar a velocidade, eu altero ou o meu ISO ou eu altero o meu F justamente para manter a minha luz ambiente constante. Se eu estiver usando o meu flash em TTL, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, essa alteração aqui, ela não vai ser considerada para iluminar o meu sujeito que está a 3 metros de distância. Porque o que o TTL faz? Ele manda um raio de flash que bate e volta para a minha câmera através das lentes, essa é a through the lens, que é através das lentes, e o meu TTL diz para a minha câmera quanto que precisa da minha mangueira de água para iluminar os 3 metros. Ou seja, o meu TTL ele não mexe na minha velocidade e, portanto, ele não influencia na minha luz ambiente, tá? Então, é só uma dica que eu dou para vocês. Façam primeiro essa configuração aqui da luz ambiente que vocês querem e daí liguem o TTL, porque o que vai acontecer? Muitas vezes, com essas configurações aqui, o sujeito ele está já perfeitamente iluminado, mas dificilmente o TTL vai deixar de disparar, porque ele trabalha muito mais como uma luz de preenchimento nesse tipo de situação aqui. Dificilmente eu vou trabalhar com o flash em manual, mas eu também poderia trabalhar um evento com o flash manual. Qual seria a grande diferença de eu trabalhar com flash em manual? Eu teria que estar muito bem acertado essa minha parte aqui e eu tenho que cuidar muito daí a distância que eu estou dentro do meu sujeito. É por isso que a gente começou lá o nosso vídeo falando disso. Imaginem vocês estando com flash manual em 1/64 de potência. Esse 1/64 ele atende perfeitamente a pessoas que estão a 2 metros de vocês. Porém, se o sujeito anda 1 metro para frente ou vai 1 metro para trás, a gente já tem uma configuração completamente aleatória e completamente difícil de controlar, a não ser que vocês estejam muito craques aqui em cima, alterando basicamente o parâmetro do F e o parâmetro do ISO. O que eu estou querendo dizer com isso? Em evento é loucura trabalhar no modo manual, tá, pessoal? Justamente porque, pela lei do inverso da distância do quadrado, que é o que a gente viu lá atrás. Bom, vamos ver o uso do flash. Espero que esteja respondido algumas das dúvidas que o pessoal me fez aqui. Vamos fazer agora o uso do flash em ensaios, tá? Continuando o uso do flash em ensaios. Como é que vocês vão configurar isso? Da mesma forma, o que a gente vai ver? A gente desliga o nosso flash para calcular a nossa luz ambiente. O que a luz ambiente nos diz? Eu vou trabalhar neste ensaio em f2.8 porque eu quero sempre o meu fundo bem desfocadinho. Eu vou trabalhar neste ensaio com ISO 100 porque estamos na rua, eu quero qualidade máxima de foto. E eu vou trabalhar neste ensaio com a minha velocidade 1/60, porque a pessoa vai ficar completamente parada, não tem porquê, ela vai posar e tudo mais, eu não preciso de 1/60. Quer garantir 1/125?
é interessante que tu saiba que aumentou um ponto de luz. O que significa isso? Ou tu vai ter que elevar o teu F para 2.0. Não tenho, César. Minha câmera é só 2.8. O que tu vai ter que trabalhar? Vai ter que trabalhar com ISO 200. Beleza. Fez a luz ambiente, pessoal. E aqui é interessante que a gente pode deixar ou a luz ambiente perfeitamente exposta, ou a gente pode fazer a luz ambiente super exposta, ou a gente pode fazer a luz ambiente subexposta. E daí agora aqui é a hora da gente colocar a luz de flash. E daí no modo em ensaios, pessoal, o que a gente tem que muitas vezes no evento a gente não tem? A gente tem distâncias constantes. Esse é a grande diferença de um ensaio para um evento. A gente tem distâncias constantes. E o que isso significa? Que eu posso configurar manualmente meu flash para 1/64, 1/32, 1/16, porque eu sei que a pessoa está a 1 metro, que ela está a 2 metros ou que ela está a 3 metros de distância. Então, eu acho interessante trabalhar em eventos com o nosso flash em manual, porque a gente consegue posicionar a modelo e já determinar essa distância. Vocês têm teoria de luz agora. O que significa, pessoal? Tem que cuidar muito no posicionamento da modelo, o quanto vocês andam para frente e para trás com a luz do flash de vocês, porque essa diferença ela pode ser brutal. A gente já entendeu que a 3 metros eu tenho 9 vezes menos luz do que a 1 metro. Então a gente tem que configurar essas distâncias. Essa relação aqui, ela não casa nisso aqui, tá, pessoal? Esqueçam essa distância aqui, porque a gente já entendeu que para passar para 2 metros, o que a gente precisa? A gente precisa do dobro do dobro. Então é 1/32, 1/16, daí 1/8, 1/4, tá? Então esqueçam isso aqui. Olhem só como às vezes é fácil da gente cair nessa de basta a gente passar um ponto de luz, porque aqui a gente tem 9 vezes menos luz. E daí o que é interessante no ensaio? Porque essa luz de flash, pessoal, ela também vai funcionar basicamente como uma luz de preenchimento da minha luz ambiente, porque ela só vai iluminar, olhem a mangueira, ela só vai iluminar o meu sujeito. Então, no ensaio, muitas vezes o que eu faço? Eu trabalho alterando só a questão da velocidade para trazer mais ambiente ou menos ambiente. Eu fiz essas configurações todas, faltou luz ambiente. Às vezes, num ensaio, como eu estou com o flash, às vezes é até possível a gente baixar aqui para 1/50, 1/40, 1/30, que dá para segurar tranquilo. Ou vocês podem ser mais inteligentes, começando já com uma velocidade um pouquinho maior, e se vocês querem luz ambiente, vocês podem ir diminuindo. Então, aqui é o nosso regulador da luz ambiente, tá? Não esquecendo que o ISO e o diafragma também interferem na luz ambiente, e a gente tem que dosar com a potência do flash, tá? Então, acho que isso acho que de certa forma isso está bastante claro para vocês. O que vai acontecer se eu alterar aqui? Eu só vou ter um ambiente mais escuro se eu manter as minhas configurações de ISO, de F e de ISO constantes, não mexendo na potência, porque aqui com esses 3 parâmetros eu determinei a distância que eu quero que ilumine o sujeito. A velocidade, ela só tem interferência nessa luz ambiente aqui. Bem, então pessoal, na nossa próxima aula, o que a gente vai começar a fazer aqui no nosso curso? A gente vai começar a trabalhar com uma fonte de luz principal iluminando o nosso sujeito, e eu vou começar a colocar uma ou outra fonte auxiliar aqui. Então, eu quero deixar essa teoria toda bem clara para a gente começar a trabalhar com 2
fontes de luz, tá? A gente vai ter que trabalhar nessas duas fontes, lembrando, as fontes de luz, o flash, eles vão servir para a gente iluminar o nosso sujeito a uma determinada distância. Isso implica uma determinada potência que pode ser ajustada tanto dentro do flash como em parâmetros da câmera, como o nosso valor de f ou o nosso valor de ISO, tá legal? Então é isso que a gente vai aplicar e por isso que eu quis fazer essa aula explicativa antes da gente começar a evoluir e colocar outra fonte de luz na cena, tá? Eu vou deixar aqui um muito obrigado sempre para vocês aí por essa assinatura que vocês têm, por acompanhar aqui o Vimeo. Eu espero que vocês realmente estejam curtindo do curso. Deem um like aqui no Vimeo, pessoal. Nunca pedi o like aqui no Vimeo. Eu nem sei o quanto isso é importante aqui, mas às vezes eu recebo coraçõezinhos ali de vocês e eu fico bem feliz. Por isso que está o coraçãozinho aqui e essa carinha feliz. Se vocês tiverem dúvidas sobre essa relação aqui das luzes, da questão da luz ambiente e tudo mais, não deixem de perguntar isso. E se vocês curtiram esse formatinho aqui como se fosse com uma lousa, também digam lá que a gente pode fazer outras aulas nesse formato, tá legal? Grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau! Muito bem, então, pessoal, essa foi a nossa aula 9 de Flash, que está lá no Vimeo, lá tem todas as outras aulas. Deem uma passadinha por lá, deem uma olhadinha, assinem a nossa plataforma, vale muito a pena. É o curso de fotografia mais barato dessa internet. E aproveito aqui também para fazer um convite para vocês do nosso workshop, o ensaio fotográfico na prática, que vai acontecer aqui na minha cidade. Vou deixar aqui o link aqui no site para não estender mais ainda esse vídeo. Entrem lá no nosso site e deem uma olhadinha nesse workshop, que é desde a conversa prévia lá com a modelo, até todo o processo final de fotos que vocês vão fazer, a gente vai editar, vou dar dicas de como vender esse produto, de como vender ensaios. Vai ser uma coisa muito bacana, a gente já se conhece, a gente conhece outras pessoas, a gente fotografa juntos, tudo isso vai ser incrível, tá legal? Grande beijo para vocês, até mais, tchau, tchau!